E vamos então ouvir a doutora Filipa Magalhães, que já foi apresentada pelo menos 19 vezes. Portanto, toda a gente já conhece de cor e salteado o currículo o extenso currículo da doutora Filipa Magalhães, que além do mais, desde há um ano, é nossa consultora para esta área Você dá a permissão para ser gravada? do trabalho jurídico-laboral. Portanto, está sempre à vossa disposição e já atendeu muita gente também durante este ano. Pronto, então, para aqueles que entretanto foram entrando, mais uma vez, boa tarde. E vamos então dar início a esta sessão que tem um aspecto muito peculiar. Doutora Filipa, faz favor. Pronto. Esta sessão era uma sessão de dúvidas, uma vez que não chegaram dúvidas suficientes, eu fui fazer um bocadinho a junção das dúvidas que já tinham chegado e sugeri ao Sr. Engenheiro Jorge Cotovil fazermos sobre o regime das férias hoje, precisamente porque a maior parte das dúvidas que nos têm surgido é sobre esta questão das férias. Então hoje vamos analisar o regime das férias, mas olhando já para aquilo que resulta do vosso contrato coletivo de trabalho. Entretanto, como entrou em vigor a lei do whistleblowing e vocês já receberam a nota informativa sobre quais é que eram as implicações, acho que se impunha aqui fazer só um esclarecimentozinho, até porque a irmã Domingas não gostou muito daquilo que leu na nota, mas só para vos dizer que todas as escolas com mais de 50 trabalhadores terão que ter um canal de denúncia interna destinado a trabalhadores, prestadores de serviços, voluntários, estagiários, membros de órgãos sociais, para que possam fazer uma denúncia em áreas muito específicas, que são essencialmente áreas relacionadas com contratação pública, branqueamento de capitais, práticas de corrupção, e vocês dir-me-ão que nada disso tem a ver com vocês. Mas há algumas áreas que até têm, e eu vou-vos passar a mostrar muito rapidamente qual é que é o âmbito de atuação desta lei, para depois passarmos para o regime das férias. Esta lei surge com o objetivo de tentar permitir a todos aqueles que saibam da existência de uma violação nestes domínios que vos vou agora compartilhar com vocês, no domínio da contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo, que não será aplicável no vosso caso em princípio, tal como a questão da segurança e conformidade com os produtos. Mas já a questão da segurança dos transportes, da proteção do ambiente, da proteção contra radiações e segurança nuclear também não será, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, sim, saúde pública também, defesa do consumidor também e proteção da privacidade e dos dados pessoais e da segurança da rede e dos sistemas de informação, exatamente a mesma coisa. Ou seja, esta lei que entrou em vigor no passado sábado aplica-se a todas as entidades públicas e às entidades privadas com 50 ou mais trabalhadores. O que é que nós, na sequência da entrada em vigor desta lei, teremos que fazer? Já receberam a nota informativa, onde eu vos falo na necessidade de criarem um canal de denúncia interna, aberta aos vossos trabalhadores, prestadores de serviços, voluntários, estagiários e outros, para que possam fazer uma denúncia neste âmbito destas matérias, ou seja, não confundir esta lei, que é uma lei, vamos pensar, é uma lei pensada para combater a corrupção e para combater, sobretudo, crimes na área mais financeira e fiscal, portanto, questões relacionadas com direitos dos trabalhadores, a menos que seja dentro do domínio da proteção de dados, não são abrangidos por esta lei. O que esta lei vem fazer é, no fundo, um mecanismo para permitir que qualquer trabalhador que trabalha numa organização e tem conhecimento de infrações às leis nestes domínios que acabei de vos mostrar, possa denunciar através deste canal de denúncia interna. Há depois também a possibilidade de outras pessoas que não fazem parte da nossa organização denunciarem através de um canal de denúncia externa. E há organismos próprios para receberem essas denúncias. E depois ainda há a possibilidade de haver uma divulgação pública sempre que não seja possível denunciar por uma destas vias. O importante a reter nesta lei são estas três formas de
no fundo, relatarem uma situação destas, e é também o facto de os denunciantes de qualquer uma destas situações estarem protegidos, não podendo, por exemplo, ser objeto de qualquer retaliação, seja ao nível da alteração do contrato de trabalho, seja ao nível do despedimento, ou outros níveis um bocadinho mais ligeiros, como, por exemplo, a alteração do horário de trabalho, das funções, do local de trabalho, aquelas coisas que incomodam o trabalhador. E para evitar que a entidade empregadora se sinta tentada a, no fundo, perseguir o trabalhador denunciante por causa de uma situação destas, esta lei vem protegê-lo. Portanto, daqui e para nós, é relevante para todos os colégios com mais de 50 trabalhadores pensarem nesta situação da criação deste canal de denúncia interna. Mas não basta isto. Têm que nomear alguém que fique responsável por receber estas denúncias, até podem não receber nenhumas, e Deus queira que não recebam, mas que fique responsável por as receber, por fazer uma triagem, porque eu acredito que num primeiro momento vai haver aqui muita confusão à volta destas questões. Eu mostrei-vos a lei, e as matérias sobre às quais esta lei se aplica são só aquelas. Mas eu acredito que num primeiro momento as pessoas vão misturar tudo e às tantas vão começar a fazer queixinhas por tudo e por nada, desculpem a expressão, que não se incluem no âmbito desta lei. Portanto, também será importante, depois da criação deste canal, eu sugeri-vos um e-mail, não é a forma mais perfeita de o fazerem, porque esta lei diz que as pessoas devem ter a possibilidade de escolher se querem fazer uma denúncia anónima e o e-mail não permite que isto aconteça. Mas em todo o caso, e enquanto vocês não encontram uma plataforma que assegure este anonimato, o e-mail pode ser o suficiente. É como digo, até podem estar meses sem receber denúncia nenhuma, mas é importante que exista, que divulguem esta existência e que deem a possibilidade às pessoas de fazerem a denúncia e que acompanhem. Por exemplo, no primeiro momento, fazer a triagem daquilo que interessa e que está incluído no âmbito desta lei e daquilo que não interessa. O que não interessa, vamos ter que avisar o denunciante a dizer, olha, isto não é abrangido por esta lei, portanto, não se aplica. Rejeitamos. Aquilo que interessa, temos na mesma que avisar o denunciante, dizendo, ok, fizeste-nos esta denúncia, nós agora vamos averiguar se isto é verdade ou se isto é falso e tu vais ficar protegido, ou seja, ninguém te vai despedir, ninguém te vai alterar o horário só por causa disto, ninguém te vai alterar as funções só por causa disto, ninguém te vai diminuir o salário só por causa disto. Acho que, para além daquilo que eu vos disse na nota informativa, era isto aquilo que mais interessava também despertar aqui a vossa atenção. Acredito que ainda temos um caminho, embora a lei já tenha entrado em vigor no sábado, acredito que ainda temos algum caminho pela frente para nos irmos também aperfeiçoando e eu cá estarei deste lado para também vos ajudar naquilo que possam ser às vezes algumas questões, nomeadamente até saberem aquilo que é aplicável a esta lei e aquilo que está fora do âmbito de aplicação da lei. Se alguém tiver alguma questão sobre esta matéria, podemos falar agora ou depois. Para hoje, e tal como combinado com o engenheiro Jorge Cotovil, tinha o regime das férias. Que posso-vos dizer que, se eu fizesse assim uma contabilização para aí 70% dos pedidos que eu tenho recebido de apoio jurídico é na matéria das férias. É sempre uma complicação para saber quantos dias de férias é que cada trabalhador tem direito, saber se os trabalhadores podem ou não marcar as suas férias nas alturas em que querem. E, portanto, eu achei que este era o tema mais transversal, mais pedido, e por isso nós vamos falar sobre este tema e vou conciliar aqui com vocês o que está no Código do Trabalho com o que está no vosso contrato coletivo de trabalho, porque tem que se conjugar as duas coisas. Naquelas partes em que o vosso contrato coletivo de trabalho é mais benéfico, aplica-se esta matéria, está bem? Uma das razões pelas quais o regime das férias é sempre um regime muito complicado, uma das razões é esta. Desculpem que eu estava aqui a tentar pôr isto, vou tentar de outra maneira, graças a Deus. Sim. Pronto, então dizia-vos, dentro do direito a férias nós temos a aquisição do direito a férias, que é um subdireito, consolidação do direito a férias, vencimento do direito a férias e o gozo. São 4 subdireitos diferentes que acontecem em momentos diferentes.
Dando um exemplo muito prático, eu contrato a irmã Domingas hoje. Hoje, com a celebração do contrato, ela adquire direito a férias. Vocês vão me perguntar, quantos dias? Já nenhum, porque à medida que ela vai trabalhando, por cada mês completo de execução do contrato, vão-se consolidando 2 dias por cada mês completo. Para ela, ok? Chama-se isto o direito à consolidação, que só se vencem ao fim de 6 meses completos de execução do contrato. E só depois de vencidas é que elas podem ser gozadas. Esta é a primeira razão pela qual o regime das férias é sempre muito complicado. É que nós temos dentro do mesmo direito 4 subdireitos que não acontecem ao mesmo momento. E não acontecem ao mesmo momento para todos os trabalhadores da nossa instituição. Por exemplo, a irmã Domingas, que foi contratada hoje, começa hoje a adquirir direito a férias que se vão consolidando e que só se vencem daqui a 6 meses. Mas, por exemplo, vou pegar aqui num exemplo, a Julieta, que já está a trabalhar na escola há mais anos, vencem-se no dia 1 de janeiro férias relativas ao trabalho prestado no ano anterior. Portanto, a primeira razão pela qual este regime é difícil é esta. Segunda razão, por muitas voltas que o legislador dê, é um regime injusto. E nós temos uma tendência para achar que tudo aquilo que não é justo não pode ser legal, que tem que haver aqui qualquer coisa que esteja a correr mal. Mas neste caso, de facto, e o legislador até já tem feito um trabalho no sentido de ser cada vez um regime mais justo, mas mesmo assim ainda não é totalmente um regime justo. Depois, terceira razão para ser um regime complicado é que nós já tivemos diferentes regimes de direito a férias. Olhem, já tivemos um antes do Código de Trabalho de 2003, em que as pessoas trabalhavam um ano inteiro para adquirirem direito a férias e só depois é que começavam a adquirir direito a férias. Ou seja, havia imensos acidentes de trabalho, precisamente porque as pessoas ficavam muito cansadas de trabalharem muito tempo seguido sem direito a férias. Depois passámos, como quase sempre em Portugal acontece, do 8 para 80, ou seja, as pessoas eram, a Andreia, por exemplo, a Andreia Fernandes era contratada, imaginem, no dia 1 de novembro de um ano e chegava ao dia 1 de janeiro do ano civil seguinte, ela tinha trabalhado apenas 2 meses e tinha logo direito a 2 dias pelos 2 meses trabalhados no ano anterior, mais 22 dias no dia 1 de janeiro daquele ano. Entretanto, quando entra em vigor este código, cria-se aqui uma regra da proporcionalidade, ou seja, no ano a seguir ao ano da contratação, o trabalhador não adquire logo direito aos 22 dias, porque ainda vai adquirindo de acordo com a regra da proporcionalidade. Estes são, então, essencialmente, os grandes motivos pelos quais o direito a férias é um regime complicado. Eu vou só pedir aos colegas do CBE que desliguem, por favor, o micro, está bem? Porque eu não estou a conseguir e está a fazer muito ruído. Pronto. A outra razão, mas esta ao mesmo tempo que complica, também descomplica, pela qual o regime de direito a férias é um regime complicado, é que nós, dentro do mesmo regime, vamos encontrar 5 regimes diferentes. Ou seja, e aqui vou-vos garantir que no final deste PowerPoint, nós, com este mapa, nós vamos conseguir encaixar aqui todos os trabalhadores da vossa escola. Porque nós só podemos ter estes regimes, que é os trabalhadores no ano da contratação e no ano seguinte, trabalhadores com um vínculo contratual inferior a 6 meses, regime regra do direito a férias de todos os trabalhadores cujo contrato já dure há mais de um ano, direito a férias no ano da cessação do impedimento prolongado, quando o trabalhador está de baixa por um período igual ou superior a 30 dias, direito a férias no ano da cessação do contrato. Vou-vos então pedir agora um bocadinho para explicar os vários regimes e dar alguns exemplos de cada um deles, precisamente para depois podermos olhar para este esquema dividido em 5 e perceber se conseguimos ou não encaixar aqui todos os nossos trabalhadores. Então, o primeiro exemplo, regime de direito a férias de todos os trabalhadores cujo contrato já se encontra em execução há mais de um ano. É simples, este aqui é muito simples, que
são todas aquelas pessoas que já estão, olhem, vamos simplificar a linguagem, já estão no quadro da vossa escola há mais de um ano, e diz o Código do Trabalho. Têm direito a um período mínimo de 22 dias úteis de férias por ano. Eu vou outra vez voltar a pedir a quem está do CBE para desligar o micro, está bem? Agora uma formação, mas diga. É que eu não consigo, engenheiro Jorge, consegue-me ajudar aqui? Eu não consigo desativar. Este período de 22 dias úteis de férias pode ser superior nos seguintes casos. É que eu estou a assistir a uma formação. Olha, uma formação remotamente. Por favor. Já consegui fazer, já consegui. Ótimo, excelente. Pronto, este período então de 22 dias úteis de férias pode ser superior nos seguintes 3 casos. Se o trabalhador for abrangido por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que preveja esta majoração. Então, no nosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o que é que nos diz a este respeito? Diz-nos então que o período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis de férias, mas a duração do período de férias é aumentada em mais 2 dias úteis nas seguintes situações, ou seja, para vocês o período de férias é de 22 dias ou 24, no caso dos trabalhadores com filhos portadores de deficiência até aos 18 anos de idade, trabalhadores com mais de 50 anos de idade e avaliação mínima de 4, trabalhadores com menos de 50 anos de idade e avaliação de desempenho de 5. Portanto, uma das situações vocês preenchem. Portanto, nas nossas escolas, nem todos os trabalhadores têm só 22 dias úteis de férias. Ainda assim, há uma outra forma dos trabalhadores poderem ter mais dias de férias. Em caso de adesão ao banco de horas, compensado mediante a concessão de dias de férias. Não é obrigatório, mas diz a lei que a adesão ao banco de horas pode ser compensada com pelo menos uma destas 3 coisas: descanso, equivalente ao tempo trabalhado, dias de férias ou remuneração. Não conheço nenhum que seja compensado com a remuneração, nem com dias de férias. Normalmente o banco de horas trabalha-se 1 hora, descansa-se 1 hora. Mas pode ser também com dias de férias e por isso aí vos coloco esta situação. E ainda esta situação dos trabalhadores estudantes que, se eles têm direito a faltar na véspera e no dia do exame, se optarem por não faltar na véspera do exame e guardar esse dia, podem depois juntá-lo ao período de férias até ao limite de 3 dias. São então as 3 situações em que os trabalhadores podem ter mais do que 22 dias úteis de férias. Portanto, relativamente aos trabalhadores cujo contrato já dura há mais de 12 meses, o direito a férias vence sempre no dia 1 de janeiro e reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior. Por isso, é requisito do vencimento deste direito a férias que os trabalhadores se encontrem ao serviço no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte àquilo a que se reporta às férias. Ora bem, vamos entender aqui, quando se diz se encontrem ao serviço, queremos com isto dizer que veio trabalhar no último dia útil imediatamente anterior e, em princípio, virá no primeiro dia útil imediatamente seguinte. Ou seja, o que não pode acontecer, porque isso impossibilita o vencimento das férias, é que o trabalhador esteja de baixa superior a 30 dias e a baixa transite de um ano civil para o outro. Aí é que já não se vence o direito a férias. Bom, segunda situação, segundo regime. Fácil. Férias dos trabalhadores com contratos de duração inferior a 6 meses. O trabalhador tem então direito a 2 dias úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para o efeito todos os dias seguidos ou interpolados de prestação de trabalho. As férias devem ser gozadas no momento imediatamente anterior ao da cessação, salvo acordo das partes. Vamos dar um exemplo concreto. Imaginem que contratam um trabalhador para 5 meses. Tem direito a 10 dias úteis de férias, os quais gozará imediatamente antes do fim do contrato. Pronto. Ou então não goza, mas no final do contrato nós vamos pagar a compensação pelas férias não gozadas. Terceira situação.
férias no ano da contratação. E agora vamos começar a complicar um pouco, porque vamos ter a seguinte situação. Trabalhadores que foram contratados, vamos imaginar, em 2021 e o contrato termina em 2022, e aí a lei diz-nos assim, como o contrato começou num ano e termina no ano civil seguinte, o trabalhador vai ter direito às férias proporcionais ao tempo de serviço prestado. Se o contrato começou num ano e não termina no ano a seguir, vencem-se no ano a seguir os 22 dias úteis de férias. Pronto, temos então aqui duas situações, que é, por um lado, no ano em que a pessoa é contratada, 2 dias por cada mês completo de execução do contrato, até ao limite de 20 dias, ou seja, vou dar um exemplo com outra pessoa, imaginem que eu tenho aqui a Dalila, que contrato agora, e ela nunca pode ter mais do que 20 dias úteis de férias. Nem teria, mas vamos imaginar que eu a contrato com início no dia 2 de janeiro. Contratar com início no dia 2 de janeiro, no dia 1 de fevereiro ou no dia 1 de março é igual, porque ninguém tem mais do que 20 dias úteis de férias no ano da contratação. A regra é 2 dias por cada mês, com um limite de 20 dias. O que vai acontecer é que, quando vier o dia 1 de janeiro do ano civil seguinte ao da contratação, nós ainda não sabemos se o contrato da Dalila vai continuar ou não. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se o contrato da Dalila começa num ano e termina no ano civil seguinte, aplica-se a regra do artigo 245, número 3, e as férias da Dalila vão ser proporcionais ao tempo de duração do contrato. Se o contrato da Dalila começar num ano e não terminar no ano civil seguinte, ela no ano de admissão tem então 2 dias por cada mês completo. No ano a seguir vai adquirindo 22 dias até ao final do ano, ou seja, eles não se vencem logo no dia 1 de janeiro, porque nós não sabemos se o contrato da Dalila vai terminar nesse ano ou não. Vão-se vencendo à medida que ela vai executando o contrato. E depois sim, no dia 1 de janeiro seguinte, é que ela vai ter 22 dias tranquila. Então, já vimos que no ano da contratação há um limite de 20 dias, no ano de admissão o trabalhador só pode gozar as suas férias após 6 meses completos de execução do contrato. Antes a lei fazia uma distinção, mesmo escrita na lei, entre trabalhadores contratados no primeiro semestre e trabalhadores contratados no segundo semestre. Agora já não faz esta referência na lei, mas na prática, se eu contratar a Dalila no primeiro semestre, ela ainda consegue no ano da contratação usar as férias relativamente a este ano. Se eu a contratar já no segundo semestre, vamos supor em agosto ou em setembro, ela já só para o ano é que vai conseguir usar as férias relativamente a este ano. Portanto, o que se vai acontecer é isto. Se o contrato iniciar ainda no primeiro semestre, o período de espera de 6 meses ocorrerá ainda no ano da contratação e o trabalhador poderá gozar as suas férias nesse mesmo ano. Se o contrato iniciar no segundo semestre, o período de espera de 6 meses só se completará no ano seguinte ao ano da contratação, sendo que o trabalhador poderá gozar as suas férias até ao dia 30 de junho, em acumulação com as férias entretanto vencidas. Também é importante dizer que, e isto é sobretudo válido para as pessoas que são contratadas no segundo semestre, porque são aquelas que no ano da contratação não conseguem gozar férias, ok? Então o que vai, porque não passaram os tais 6 meses de execução do contrato. Então o que vai acontecer é que as férias do ano da contratação vão transitar para o ano civil seguinte. E quando transitam, vão se juntar às férias vencidas no ano seguinte. E quando se juntam, o trabalhador pode até ter, por hipótese, 40 dias úteis de férias. Pode acontecer. Nunca pode, no ano a seguir ao ano da contratação, gozar, e é só para efeitos de gozo, mais do que 30 dias úteis de férias. Então vamos ter estes dois cenários, que é contratos com uma duração inferior ou igual a 12 meses, e contratos que terminam no ano seguinte ao ano da contratação.
Direito a férias do trabalhador vai ser proporcional ao tempo de trabalho, não se vencendo o período de 22 dias de férias no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte ao ano da contratação. Esta regra está no artigo 245, número 3. Trouxe-vos o artigo para aqui, porque é muito frequente os nossos trabalhadores ainda estarem agarrados àquilo que era o regime do passado, que é, eu sou contratada, por exemplo, no dia 1 de novembro de 2021 e acho que no dia 1 de janeiro de 2022 ainda só trabalhei 2 meses, mas acho que tenho logo direito aos dias de férias de 2021, mais 22 dias no dia 1 de janeiro de 2022. Não tenho, tinha de antes de 2009, agora já não tenho. A resposta para isto está no artigo 245. O que vocês têm que explicar aos trabalhadores é o seguinte, que é, as férias para ele, neste caso concreto que vos dei, não se vão vencer logo no dia 1 de janeiro. Mas se ele trabalhar até ao final do ano, ele vai ter nem mesmo aos 22 dias úteis de férias. O que nós não podemos fazer é antecipá-los logo no dia 1 de janeiro, porque nós não sabemos se o contrato dele vai terminar no ano civil seguinte ao da contratação ou não. Depois temos os contratos com uma duração de mais do que 12 meses. Pronto, e aí o regime já é diferente. 2 dias de férias por cada mês completo no ano da contratação, que se vencem ao fim de 6 meses do contrato, mais 22 dias até ao final do ano seguinte, mais 22 dias no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Pronto, e aí, daí para a frente, sempre 22 dias no dia 1 de janeiro relativos ao trabalho prestado no ano anterior. Quarta situação, direito a férias no ano da cessação do impedimento prolongado. Interessa primeiro dizer o que é isto do impedimento prolongado. Impedimento prolongado é só isto, é quando o trabalhador está de baixa e baixa superior a 30 dias. Pronto. Se o trabalhador estiver ausente por motivo de parentalidade, estiver ausente por motivo de acidente de trabalho, conta-se como prestação efetiva de serviço, ok? Só as baixas por doença e só quando são superiores a 30 dias é que há um impedimento prolongado e uma suspensão do contrato. Agora, esta suspensão do contrato pode não ter nenhum efeito nas férias. Se a pessoa ficar de baixa em 2021 e a baixa terminar no mesmo ano, como ele vai estar ao serviço no dia 1 de janeiro de 2022, vencem-se 22 dias úteis de férias, igualzinho aos outros trabalhadores que trabalharam o ano inteiro. Outro exemplo, se ele iniciar a baixa no dia 1 de dezembro de 2021 e terminar a baixa no dia 2 de janeiro de 2022, como não está ao serviço no dia 1 de janeiro, não se vence direito a férias. Não se vencem os 22 dias. Então, o que vai acontecer é isto, que ao regressar, no ano da cessação de impedimento prolongado iniciado em ano anterior, o trabalhador tem direito a férias nos seguintes termos: 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, até 20 dias, os quais se vencem após 6 meses completos de execução do contrato. Este caso que acabei de vos dar, parece que não há assim grande moça para o trabalhador, porque em vez de receber logo os 22 dias úteis no dia 1 de janeiro, até ao final do ano vai receber 20, é uma diferença de 2 dias. Mas é ainda outra diferença, que é a diferença entre férias vencidas no dia 1 de janeiro e que ele pode começar logo a gozar, ou estas férias, que é como no ano de admissão, 2 dias por cada mês, que só as pode começar a gozar depois de estarem vencidas, e só se vencem ao fim de 6 meses completos de execução do contrato. Então vamos ter estes 2 exemplos. Trabalhadores cujo impedimento prolongado se iniciou e cessou no mesmo ano civil, o trabalhador, pelo facto de estar ao serviço no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte ao do início da suspensão do contrato, vê vencer-se na sua esfera o direito de 22 dias úteis de férias, tal como sucede relativamente aos outros trabalhadores. E sabem porque é que isto acontece? Porque diz o Código do Trabalho que o direito a férias não está condicionado à assiduidade ou efetividade de serviço. E, portanto, está ao serviço a 1 de janeiro, vencem-se férias. Trabalhadores cujo impedimento prolongado se iniciou num ano e cessou no ano seguinte,
não se vence o direito a 22 dias úteis de férias porque o trabalhador não está ao serviço no dia 1 de janeiro. Então, ao regressar, ele vai começar a adquirir 2 dias por cada mês completo, que se vão vencer ao fim de 6 meses completos de execução do contrato. Se o trabalhador, no momento em que vai de baixa, em que se inicia o impedimento, não tiver gozado de férias, tem direito a recebê-las neste momento. Se não as pagarmos em dinheiro, quando termina a baixa, ele pode gozar logo aquelas férias porque já estão vencidas. Por último, direito a férias no ano da cessação do contrato. Trabalhadores que o contrato vai terminar este ano. Muito fácil aqui. Tem direito às férias e respectivo subsídio proporcionais. Reparem que aqui já não é aquela regra dos 2 dias por cada mês completo. Aqui é a proporção. Proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação. E ainda aos valores correspondentes a férias vencidas e não gozadas. Férias vencidas no dia 1 de janeiro e que o trabalhador não conseguiu gozar. O contrato vai terminar agora. Nós vamos eventualmente ter que pagar férias que ele até já podia gozar porque já estavam vencidas. Então diz-vos a lei que se o contrato terminar, mas estiver sujeito a pré-aviso dado pelo trabalhador, por exemplo, porque denunciou o contrato, ou pré-aviso dado por nós, porque o despedimos por extinção do posto de trabalho, despedimento coletivo ou inadaptação, pode o trabalhador, antes do fim do contrato, gozar as férias que já estão vencidas, e só essas, está bem? E aí não as vamos ter que pagar no final, no fecho de contas. Portanto, com estes 5 regimes, nós conseguimos encaixar todas as situações possíveis nas nossas escolas. Tenho aqui uma pergunta no chat e vou já ver. A baixa médica por gravidez de risco também é considerada como parentalidade? Sim, é. Todas as situações previstas no artigo 35 do Código do Trabalho, que são todos os direitos no âmbito da parentalidade, são equiparadas à parentalidade. E depois temos a resposta concreta da Lila para esta questão. E a resposta está no artigo 65 do Código do Trabalho, que diz o seguinte, deixem-me só procurar, diz o seguinte: não determinam perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de, e aqui está então, licença em situação de risco clínico durante a gravidez, equiparada a serviço efetivo. Portanto, no dia 1 de janeiro, vencem-se os 22 dias úteis de férias ou mais, se estiver numa destas situações. Isto que acabei de vos dizer é o que está no Código do Trabalho. O que é que vos diz a vossa contratação coletiva de trabalho? Artigos 30 e seguintes. Diz então que os trabalhadores abrangidos pela presente Convenção têm direito a um período de férias retribuídas em cada ano civil, nos termos da lei, até aqui igualzinho ao Código do Trabalho. E também vos diz uma coisa igual ao Código do Trabalho, que é o direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho e vence-se no dia 1 de janeiro de cada ano civil. Portanto, também igual. Só falta aqui dizer uma coisa que diz o Código do Trabalho, que é reporta-se ao trabalho prestado no ano anterior. Portanto, as férias vencidas no dia 1 de janeiro deste ano dizem respeito ao trabalho prestado em 2021. Depois, o período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis. Duração mínima que pode ser aumentada em 2 dias, no caso de trabalhadores com filhos portadores da deficiência até aos 18 anos de idade, portanto, desde que o trabalhador tenha feito, obviamente, prova disso. No caso de trabalhadores com mais de 50 anos de idade e avaliação mínima de 4, trabalhadores com menos de 50 anos de idade e avaliação de desempenho de 5. Devo-vos dizer que esta cláusula é uma cláusula muito diferente daquilo que eu estou habituada a encontrar na maior parte dos contratos coletivos de trabalho, que prevêem a majoração em função da assiduidade do trabalhador e não em função destes fatores, da idade, da deficiência e das notas em sede de avaliação. Depois, tem uma norma que está no Código do Trabalho igual,
que é o empregador, elabora o mapa de férias com a indicação do início e do termo dos períodos de férias de cada trabalhador, até 15 de abril de cada ano e mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de outubro. Aconteceu uma coisa engraçada, eu na altura até vos mandei também uma nota sobre isto, que foi: no ano 2020 estávamos em estado de emergência no dia 15 de abril. No ano 2021 também estávamos em estado de emergência no dia 15 de abril. E, portanto, nestes 2 anos seguidos, o Governo veio dizer que a fixação do mapa de férias só seria para fazer quando terminasse o estado de emergência. Felizmente, este ano já não estávamos em estado de emergência e, portanto, todos tivemos que afixar o mapa de férias até ao dia 15 de abril e vão ter que o manter afixado até ao dia 31 de outubro. O que não significa que, entretanto, não possam haver alterações ao período de férias. Podem haver, a pedido do trabalhador ou a pedido da entidade empregadora, devem ser sempre, não temos que ir fazer uma alteração ao mapa de férias de cada vez que há uma alteração do período de férias. Temos é que ter um registro e uma evidência de que as férias foram alteradas, está bem? Porque esta é uma questão que é muito fiscalizada pela ACT e que chegam e são capazes de olhar para o mapa de férias e ver uma pessoa que era suposto estar de férias e se encontram a trabalhar. Isto é uma contraordenação muito grave. O período de férias dos trabalhadores deverá ser estabelecido de comum acordo entre o trabalhador e a entidade patronal. Mas reparem que em lado nenhum vos diz que o trabalhador escolhe metade do seu período de férias e a entidade empregadora outra metade. Só me estou a rir porque isto é um mito que está muito enraizado na maior parte das cabeças dos trabalhadores e até de entidades empregadoras. Desculpa, não é isso que está. Nem no Código do Trabalho, nem no vosso contrato coletivo de trabalho. Não havendo, então, deve haver acordo para a marcação do período de férias. Não havendo acordo, compete à entidade patronal fixar as férias entre 1 de maio e 31 de outubro, assim como nos períodos de interrupção das atividades letivas. Esta última parte é diferente daquilo que está no Código do Trabalho, porque o Código do Trabalho, como é para todos os trabalhadores em geral e não só para trabalhadores docentes, prevê só que a entidade empregadora, não havendo acordo, tenha esta margem, esta janela para fixar as férias entre 1 de maio e 31 de outubro. Para nós, que além disso temos o período das férias e das interrupções letivas, também temos a possibilidade de marcar aí as férias dos nossos trabalhadores. Tenho aqui então, sim, os PowerPoints são sempre enviados, Joel, no final da formação. Diz assim a Ana: qual será então a duração do período de férias de um contrato a termo com início a 1 de setembro de 2021 e que termina em 31 de agosto de 2022? 8 dias mais 16, aqui, Ana, aqui é assim, no ano 2021 vão ser 2 dias por cada mês, está bem? Setembro, outubro, novembro, dezembro, portanto corretíssimo, os 8 dias. Depois, quando o contrato termina a 31 de agosto de 2022, vamos contar os meses de duração do contrato. Ora, este contrato teve uma duração de 12 meses. Duração de 12 meses dá 22 dias úteis de férias. Se já demos 8 dias antes, agora vamos completar com os restantes 14 dias, que é o que nos falta para completar. Outra pergunta: e no caso de baixa que se inicia num ano e termina no ano seguinte? Não estando o trabalhador ao serviço no dia 1 de janeiro, mas a baixa não é superior a 30 dias. Não sendo superior a 30 dias, não há uma suspensão do contrato. Não havendo suspensão do contrato, vencem-se férias como se estivesse ao serviço. Está bem? Pronto, então já está vista esta questão. Os trabalhadores sindicalizados num dos sindicatos contratantes da presente convenção poderão escolher anualmente, portanto, relativamente a estes trabalhadores, têm aqui um direito especial. Podem escolher anualmente, com preferência sobre os demais, entre 5 a 10 dias para gozo das suas férias, de acordo com o seu interesse pessoal ou familiar. Isto também devo-vos dizer que é inédito, não é? Que é, não encontro isto em mais sítio nenhum, mas pelos vistos para vocês foi negociado com os sindicatos, portanto a possibilidade dos trabalhadores sindicalizados nestes sindicatos
terem a possibilidade de escolher entre 5 a 10 dias de férias e com isto terem preferência relativamente aos demais trabalhadores. A Natália pergunta: a fixação do mapa de férias tem que ser efetuada no dia 15 de abril? Natália, tem que ser afixada até ao dia 15 de abril, ou pode ser afixada a partir do dia 15 de abril, por exemplo, no dia 1 de junho. Vejam o que diz a lei. Até 15 de abril. E é igual o que diz no Código do Trabalho. É até 15 de abril e não a partir de 15 de abril. Direito a férias dos trabalhadores contratados a termo, já atrás vimos, e esta é a norma, é igualzinha ao que está no Código do Trabalho, 2 dias por cada mês, e que se vencem antes do contrato terminar. Aqui está. Os trabalhadores admitidos por contrato a termo, cuja duração inicial ou renovada não atinja 6 meses, é a norma do Código do Trabalho, têm direito a um período de férias equivalente a 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para todos os efeitos, todos os dias seguidos ou interpolados em que foi prestado trabalho. Igual à norma que já vimos atrás, no Código do Trabalho. Nos contratos cuja duração não atinja 6 meses, o gozo das férias ou acontece imediatamente antes da cessação, ou então não goza férias, mas depois a entidade empregadora paga-as quando o contrato termina. Ok. Impedimentos prolongados, que é aquela situação só da baixa e só da baixa por 30 dias. Então, simplificando, um trabalhador está ausente por motivo de parentalidade, qualquer um dos motivos que está no artigo 35 e 65, considera-se prestação efetiva de serviço. Está ausente por acidente de trabalho, prestação efetiva de serviço. Está ausente por doença por um período inferior a 30 dias, não tem efeito nenhum nas férias. Doença por um período igual a 30 dias, para que tenha efeito nas férias, é preciso que a baixa comece num ano e termine no ano civil seguinte. Aqui está então a regra. Determina a suspensão do contrato de trabalho, o impedimento temporário por facto não imputável ao trabalhador que se prolongue por mais de um mês, nomeadamente o serviço militar ou serviço cívico substitutivo, doença ou acidente. O contrato caduca no momento em que se torna certo que o impedimento é definitivo. Quando o trabalhador estiver impedido de comparecer ao trabalho por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente doença ou acidente, mantém o direito ao emprego, à categoria, à antiguidade e demais regalias que por esta convenção ou por iniciativa da entidade patronal lhe estavam a ser atribuídas, mas cessam os direitos e deveres das partes na medida em que pressuponham efetiva prestação de trabalho, nomeadamente o direito a férias, como vamos já ver a seguir. No caso da suspensão do contrato por impedimento prolongado respeitante ao trabalhador, se verificar a impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias já vencido, o trabalhador tem direito a recebê-las ou então a gozá-las quando terminar o período de baixa. Quando terminar, então, no ano da cessação do contrato do impedimento prolongado, o trabalhador tem direito às férias, como no ano da admissão, aquela situação que vimos há bocado. A baixa transita de um ano para o outro. Termina, por exemplo, no dia 2 ou 3 de janeiro, o trabalhador, ao regressar, vai ter 2 dias por cada mês completo, até ao limite de 20 dias, e só se vencem ao fim de 6 meses completos de contrato, de execução do contrato, ou seja, aqui está o número 3. No caso de sobrevir o termo do ano civil, antes de decorridos 6 meses sobre a cessação do impedimento prolongado ou antes de gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de abril do ano civil subsequente. Quando cessa o contrato após o impedimento prolongado, como o trabalhador já não vai chegar a começar a adquirir direito a férias, vamos ter que pagar as férias e o subsídio de férias correspondentes ao tempo de serviço prestado no ano em que iniciou a suspensão. E tenho aqui uma pergunta, ainda relativamente a esta matéria. Um trabalhador que inicie funções em outubro de 2021, com um contrato a termo certo, de 12 meses até outubro de 2022, terá então direito aos proporcionais de 2021, 6 dias,
mais 22 dias de 2022 e respectivo subsídio. Não. Acabei de vos dizer que, neste caso, como o contrato começa no ano e termina no ano civil seguinte, não se vencem férias no dia 1 de janeiro. Portanto, estes 22 dias não acontecem. O que vai acontecer é que nós vamos contar a duração total do contrato. Este contrato tem uma duração de 12 meses. 12 meses dá 22 dias úteis de férias. Portanto, deram 6 dias em 2021, agora vão ter que completar com mais o remanescente, que são 16 dias, exatamente, de férias, ok? Portanto, estes 22 dias que aqui me colocarem não existem, por causa do artigo 245, número 3, está bem? Mas vocês também vão ficar com os slides, eu acho que depois, dividindo isto nos 5 regimes diferentes, é fácil encaixar. Está então resumido. Interessa dizer ainda mais uma coisa, que é, já houve uma altura em que na marcação do período de férias tinha que haver um período mínimo de 11 dias úteis seguidos. Agora não, agora é só 10 dias úteis seguidos. O resto das férias podem ser assim todas salpicadas no calendário, mas há um período obrigatório de 10 dias úteis seguidos. E acho que, relativamente às dúvidas que me foram chegando, estas eram as respostas que importava dar. E por isso agora disponibilizo-me para dúvidas que tenham. E aproveito para beber água. Temos 6 minutos. Aproveitem agora. Olha, eu vou aproveitar já, para mandar isto para o engenheiro, está bem? Está bem. Pronto, assim já fica. Normalmente Sim. Nós mandamos o PowerPoint juntamente com o certificado de participação e com a gravação. Sim. Só que a gravação demora mais algum tempo, porque temos que fazer a edição da gravação. Por isso é que não mandamos imediatamente. Pronto, mas já fica do vosso lado, está bem? E mandamos essencialmente para o mail institucional da escola, não é? E depois os administradores e diretores devem encaminhar para quem de direito. E tomem cuidado já agora, enquanto estou a pensar nas perguntas, tomem cuidado a escrever os mails, porque encontrei uns 5 ou 6 erros nos mails que registaram no formulário. Está bem? Portanto, já beberam água com certeza e devem ter alguma dúvida. Se não tiverem, é ótimo também, é a doutora Filipa. É sinal que foi muito clara. Não, mas a irmã Dominga já pôs a mão no ar. Irmã, força. Doutora Sofia, gostaria de que me explicasse quais são os critérios para, uma vez que os docentes têm direito à avaliação da EP, para podermos dizer que tem 4, tem 5. E quais são os critérios que utiliza para os não docentes, uma vez que a EP não tem avaliação, assim, um regime de avaliação para os não docentes? Que critério que me vai dizer que este trabalhador tem 50 anos, tem uma avaliação 4, ou tem menos de 50, tem avaliação e tem avaliação 5. Onde vamos buscar quais são os critérios? Olha, irmã, têm que ser vocês a construir o vosso sistema de avaliação de desempenho e, em função disso, a criarem uma escala equiparada à escala dos docentes. Porque não está prevista a avaliação de desempenho, nem no Código do Trabalho, nem no vosso contrato coletivo de trabalho, com exceção da situação dos docentes. Portanto, terão vocês que criar os critérios, que podem ser critérios relativamente às funções desempenhadas, ao facto de acumular outro tipo de atividades. Vocês é que têm que criar uma escala idêntica à dos docentes. Mas relativamente à avaliação... Agora, uma coisa lhe digo que é, prevendo o vosso contrato coletivo de trabalho, eu até o vou abrir, prevendo o vosso contrato coletivo de trabalho, a questão da... E agora onde é que está? Prevendo o vosso contrato coletivo de trabalho, a questão da avaliação de desempenho, não pode o trabalhador ser prejudicado pelo facto dela não ter sido feita. Pronto. Sim, e não era mais justo, sempre no caso, além da avaliação que a instituição podia fazer ou não, que um trabalhador que não tivesse faltas tivesse sim direito, direito a esses aumentos de férias, esses 2 dias?
Era, porque por isso é às que vezes eu acaba por disse. ser mais ainda um pouco injusto. Era muito mais justo. Por isso é que eu vos disse que esta vossa cláusula, para mim, é uma cláusula inédita. Eu nunca vi isto. O normal é essa cláusula, irmã. É essa que permeia a assiduidade do Exatamente, trabalhador. porque nós vamos premiar toda a gente que a qualquer momento, a qualquer hora, está em casa, está isso, pronto, por outros motivos, não é? E Eu percebo porque é que vocês têm esta cláusula. Esta cláusula vocês têm, que é no fundo uma forma de premiar o mérito dos trabalhadores e incentivar ao trabalho com qualidade. Não está mal visto. Só que depois é difícil, sobretudo quando nós pensamos nos trabalhadores não docentes. Exatamente. Ok, o CBE fez aqui uma questão, mas a questão é mais para o engenheiro Jorge, acho que sim. A Natália diz se eu posso falar um pouco sobre o tópico abordado no início da sessão. Eu já resumi, Natália. Acho que o melhor, se calhar, depois até é ler a nota informativa e se ficar com alguma dúvida, depois também pode partilhar comigo por e-mail. Porque o resumo está feito. Eu agora a falar um pouco, vou voltar a repetir aquilo que disse no início da sessão. Não tenho assim... Para falar pouco, vou dizer exatamente o que disse no início da sessão. Se falar mais do que isso, vamos estar aqui até amanhã. Por isso, Natália. Pronto, Natália, mas depois pode ouvir a gravação. E veja, por favor, a nota informativa. Acho que está esclarecedora suficientemente. Mas tenho aqui a Cláudia e a Paula, que puseram a mão no ar. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos ver se nós nos conseguimos. Tudo bem, doutora Filipa. Vamos ver se consigo explicar a minha questão, que acho que às vezes até eu sou um bocadinho confusa. Tem a ver com o que, a doutora Filipa? Com a questão do gozo, não é, férias, e outra coisa que deve acompanhar, não é, que é o pagamento de subsídio de férias. Por exemplo, naquela questão que colocaram dos contratos a termo, de serviços profissionais aos meses trabalhados, isto se a pessoa passar, não é, um contrato sem termo, entretanto, não é, tinham a termo, mas depois passar aos quadros, por assim dizer, já entraria naquela lógica inicial de adquirir os 22 dias mais... Exatamente, ou seja... Correto? Paulo, o que é que nós temos que fazer? Que é, no ano da contratação, 2 dias por cada mês. No ano seguinte, vamos aplicar a regra da proporcionalidade, ou seja, se o contrato terminar nesse ano, vamos juntar aos dias dados no ano anterior e vamos dar só os dias proporcionais. Se o contrato não terminar esse ano e transitar para o ano civil seguinte, damos nesse ano, até ao final do ano, 22 dias, mais 22 dias no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte e daí por diante sempre assim. Ok. Outra questão mais básica. E, só clarificar uma coisa, é que ser um contrato a termo ou ser um contrato sem termo para efeitos das férias é sempre a mesma coisa. Okay. O que é relevante para nós é a data do início e a data do fim. E desculpa, eu sei que pode parecer muito básico, que é no ano de admissão, imaginemos, não é? O trabalhador entra cá no ano de admissão, não é? Em setembro, e tem contrato a termo de 12 meses. E depois nós fazemos uma renovação, não é? E nesse ano não é só pode ter até os máximos dos 20 dias. Se ele é renovado, pressupõe a lógica na mesma dos 20 dias no máximo ou não? Paula, não. A partir do momento em que é renovado, conta desde o início do primeiro contrato. Portanto, primeiro contrato, 2 dias por cada mês completo. Passa para o ano seguinte, vamos continuar a dar de acordo com a regra da proporcionalidade. Passa para o outro ano, 22 dias no dia 1 de janeiro do ano civil seguinte. Ok, já entra como se fosse, exatamente, já percebi. Depois outra questão, nos impedimentos prolongados. Alguém que esteve, por exemplo, entrou, não é, de baixa a 13 de setembro, não é, e continua de baixa até este momento. Ou seja, não se venceram férias no dia 1 de janeiro. Quando a pessoa regressa, vai ter 2 dias por cada mês completo. Sim. Cada mês completo que... Ao regressar, vamos imaginar que regressa amanhã. 2 dias por cada mês completo até ao final do ano. No dia 1 de janeiro de 2023, mais 22 dias. Ok. E em relação, por exemplo, ao subsídio de férias, não é? Que tem em vista o trabalho prestado, não é? Relativo ao ano proporcional. É proporcional ao período de férias adquirido. De janeiro até setembro. Sim, sim. Ok. Sim, senhora, obrigada.
Uma dúvida que eu já respondi lá atrás, da Escola Nossa Senhora da Conceição. A baixa por gravidez de risco tem direito a férias? Sim, porque é equiparada ao serviço efetivo. Até vos li o artigo 65, número 1, linha A. Está bem? Equiparadas a serviço efetivo é como se o trabalhador estivesse sempre a trabalhar. Ok? Alguma questão que queiram, entretanto, colocar? Temos a Julieta. Sim, sim. Julieta, então coloque, mas eu não estou a ver a Julieta. Aqui na nossa escola, para também dar premiárias e coisas, mas embora as pessoas não vejam isso, nós damos a todos os 24 dias de férias, já há vários anos. E eles já ficam direito adquirido? Não, não. Agora depende, depois é muito difícil retirar, está bem? Sim. Depois de dar ano após ano, é muito difícil voltar atrás. Sim. O mais importante nestas situações, irmã, quando nós damos alguma coisa que estamos a dar mais do que aquilo que a lei nos obriga, e não é proibido fazer isso, o que eu aconselho fazer é explicar ao trabalhador que o que estamos a dar é além daquilo que a lei nos obriga e que isso, em caso algum, se poderá converter em direito adquirido. Ok? Mas pronto, as pessoas também trabalham ao longo do ano e a gente também estar aqui na escola por estar no verão, não temos assim, preferimos que lhe dar os 24 dias a toda a gente. Pois, Sim, olha, não eu não sou... Pronto, eu depois não sou muito apologista dessas coisas, porque eu acho que estes dias aqui estão para premiar determinadas situações. Quando nós damos a todos da mesma maneira, não estamos a distinguir uma situação da outra, mas como vocês estão a ser mais benéficos, tudo bem. Está bem. Obrigada. De nada. Ok, tenho aqui o Ricardo e a Ana, um trabalhador que iniciou funções em fevereiro deste ano, poderá receber o proporcional do subsídio de férias pago em junho deste mesmo ano. Ainda não, Ricardo, porque se iniciou em fevereiro, ele só vai completar 6 meses, ora bem, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Só a partir do dia 31 de julho é que ele tem 6 meses de trabalho, só aí é que se vencem as férias e só aí é que as temos que pagar. Ok. Os valores pagos pela Segurança Social pelo período de licença de parentalidade engloba os proporcionais de subsídios de férias e subsídio de Natal. Nesse caso, a entidade patronal fica desonerada do pagamento daqueles subsídios na proporcionalidade paga pela Segurança Social. Sim, sempre que a Segurança Social paga a prestação compensatória, quer do subsídio de férias, quer do subsídio de Natal, o subsídio de Natal paga sempre. Às vezes há dúvidas se paga ou não e se tem ou não que pagar o direito a férias, está bem? Se não pagar, temos que ser nós obrigatoriamente a pagar. Se a Segurança Social paga, obviamente que então não teremos nós que pagar. Em regra, nós só teremos que pagar relativamente aos períodos em que o trabalhador esteve ao nosso serviço. Sim, Julieta, diga. Quando é de seguro, para acidente de trabalho, tivemos caso. Sim, tivemos 2 casos aqui na escola e o seguro diz que ao pagar o vencimento diário já inclui subsídio de férias e subsídio de Natal. Nós retiramos ou não? Aí tem que retirar, porque se o seguro já paga, vocês não têm que pagar. Porque eu perguntei que é para isso que servem os seguros, que é para vocês transferirem a responsabilidade da escola para os seguros. Porque realmente não é uma coisa, mas como tivemos um caso de 5 meses, eu perguntei mesmo ao seguro, e eles dizem que já lhe foi pago tudo. Pronto, isso. então se foi pago, vocês já não têm que pagar. Como eu não sabia, não estava assim bem, achei de fazer essa pergunta, talvez ajude também as nossas outras escolas. Pronto, mas aí o que vocês têm que saber é, o seguro pagando ou a Segurança Social pagando, vocês não têm que pagar. E o seguro é obrigado a pagar e a Segurança Social também, nas situações em que a lei obriga.
A Segurança Social é muito complicada para pagar o subsídio de Pois, eu já disse. Eu já comecei por dizer isso. Relativamente ao subsídio de Natal, é líquido. Relativamente ao subsídio de férias, e mudou recentemente a orientação da Segurança Social. E agora, em regra, não tem pago a prestação compensatória. No caso da Segurança Social não pagar, deve o trabalhador insistir no pagamento. Se sim, que a legislação deve ser referida. No caso da Segurança Social não pagar, tem que ser a entidade empregadora a assumir, porque é o que diz a lei. Está bem, obrigada. Irmã Domingas, ainda tem alguma questão? Sim, sim. Então, boa tarde, doutora Filipa. Boa tarde. É a Celeste Francisco Xavier. Doutora Filipa, a nossa questão prende-se com o facto de agora a majoração dos dias de férias estar sujeita à avaliação. Esta avaliação deve ser entregue por parte do não docente até quando? E deve ser recebida o resultado dessa avaliação até quando? Os prazos de entrega e de feedback, digamos assim. Pois vocês estão a fazer uma pergunta que não tem a ver com a questão da legislação laboral, tem a ver com a questão da avaliação de desempenho. E, portanto, pronto, deixem-me aqui ver. Tem a ver com a avaliação de desempenho, não tem a ver propriamente com o tema das férias, percebe? Sim, mas essa majoração, essa avaliação vai indicar a majoração dos dias de férias. Sim, isso eu já percebi. Agora, a pergunta que vocês me estão a fazer sobre o funcionamento propriamente dito da avaliação de desempenho, eu não vos consigo... Estou aqui a ver se encontro, mas eu não vos consigo aqui clarificar sobre esta questão, porque isto não é Código do Trabalho. Deixem-me... Nem sequer o vosso contrato coletivo de trabalho é claro relativamente a esta matéria, ou seja, deixa às entidades empregadoras a possibilidade de adaptarem as respectivas avaliações de desempenho, o modelo de avaliação de desempenho. Percebe o que eu estou a dizer? Não é nada que esteja claro, no vosso contrato coletivo de trabalho, e nem sequer é falado no Código do Trabalho. Por isso é que eu há bocado dizia à irmã Domingas que relativamente à avaliação dos trabalhadores docentes esta questão é clara, relativamente à dos outros não. Pronto, terão vocês que encontrar um modelo adequado e semelhante àquilo que é o modelo dos docentes e aplicar aos outros não docentes. Não vos consigo dizer muito mais do que isto, porque também nem sequer está previsto na lei, percebe? Deixem-me ver se encontro mais alguma coisa aqui que possa ajudar eventualmente, mas em princípio, daquilo que analisei do vosso contrato coletivo de trabalho, não há de facto aqui mais nada a referir. Deixem-me só ver mais um bocadinho aqui. Pois, é que o vosso contrato coletivo de trabalho, o Código do Trabalho é o omisso nesta matéria, ok? Pronto, então nós temos que ver no vosso contrato coletivo de trabalho. E o vosso contrato coletivo de trabalho, relativamente à avaliação de desempenho, diz o seguinte. Regulamento de avaliação de desempenho, está no anexo 1º. Aplica-se a todos os docentes que se encontram integrados na carreira. Pronto, e depois há a preocupação de aplicar também aos outros. Tem aqui o resultado da avaliação, o objeto da avaliação, sujeitos, procedimento, efeitos da avaliação e recursos da avaliação. Portanto, vocês depois só têm que adaptar para o pessoal não docente um regulamento vosso, e que admito que as escolas, cada uma poderá ter o seu,
que tenha paralelo com este. Agora, a nota só é definitiva depois de ter sido dada a conhecer aos docentes, e essa notificação deve ser efetuada no prazo de 15 dias após a notificação da decisão, e de ter sido dado ao docente prazo para ele se defender e dessa classificação se ter tornado definitiva. Eu não vos posso dizer muito mais do que isto, porque, é como digo, o Código do Trabalho nem sequer refere esta questão, e o vosso contrato coletivo de trabalho, nesta matéria em concreto é pouco claro e dá margem às respectivas entidades para poderem definir as vossas próprias regras. Por aqui não vos posso ajudar muito mesmo. É uma questão muito interna. Agora, convém é fazê-la por regulamento, que é para estabelecerem regras uniformes. Diz aqui o Ricardo, por aquilo que percebemos da leitura dos guias práticos da Segurança Social, sim, eles foram alterados recentemente, eles só assumem o pagamento de subsídio de férias se a baixa se iniciar num ano civil e terminar no outro. Exatamente, porque neste caso, como não estão ao serviço no dia 1 de janeiro, não se vencem férias. Se não se vencem férias, a entidade empregadora não é obrigada a pagar o subsídio de férias. E percebeu muito bem da leitura dos... Mas mesmo assim, e devo alertar, mesmo nos casos em que a Segurança Social é obrigada a pagar, há situações em que tenta não pagar e que devolve. Mas se for este caso concreto que me está aqui a referir, devemos contestar. Porque depois a lei diz que a partir do momento em que a entidade empregadora, mesmo que não seja obrigada, paga, a Segurança Social já não tem qualquer responsabilidade a esse título. Colégio Francisco Xavier, digam-me. A vossa questão eu não vos posso ajudar muito mais, mas há mais alguma que vocês queiram colocar? Doutora Sofia, para aqui, Filipe, daqui já está. É? Ok. Em relação aos docentes, não há avaliação ali, mas nós vamos adaptar as nossas que já temos. Devem adaptar e façam um regulamento de avaliação do pessoal não docente com regras idênticas a estas. Exatamente. Pronto. E em função disso, com as vossas regras, aplicam uma majoração que seja devida. Ok? Doutora Filipe, vamos então terminar. É isso. Já temos que pagar 15 minutos de horas extraordinárias. e temos que agradecer naturalmente, mais uma vez, a clareza, a pertinência desta formação, e que será complementada depois com a gravação, complementada também com o PowerPoint. E vamos fazer isto mais vezes, aos bocadinhos, matérias pequeninas de cada vez é mais fácil, não é? Até às tantas, acerca daquela lei, relativamente àquela nota informativa, às tantas temos que fazer também uma ação em setembro. Mas façam o seguinte, leiam a lei e vão pondo as dúvidas, e eu vou juntando as dúvidas todas e em setembro fazemos um esclarecimento, está bem? Pronto. Entretanto, também creio que vai haver alterações ao Código do Trabalho e, portanto, teremos a oportunidade de ter muitas formações ainda sobre isso. Pronto. Matéria não falta, sem dúvida nenhuma. Sim, e este formato também é um formato muito simpático e prático, além de mais prático. E eu agora passava a palavra ao Dr. Manuel Lourenço, o membro da direção da APE, como já vos disse, e diretor do Colégio São Miguel, para fazer uma breve oração. As orações nunca são breves ou longas, são orações. Para fazer uma oração, somos escolas católicas e, portanto, é extremamente importante esta dimensão e encerrar formalmente a sessão. Está bem? Da minha parte, uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde também. Senhor, neste dia venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Quero ver cada ser humano para além das aparências. Quero pedir-te especialmente que me ajudes a, nos momentos felizes, louvar-te. Nos momentos difíceis, procurar-te. Nos momentos calmos, adorar-te. Nos momentos dolorosos, confiar em ti.
em todos os momentos, agradecer-te. Senhor, reveste-me da tua beleza e que, no curso deste dia e em cada dia, eu te revelo a todos. Rezamos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então resta uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos e bonita oração. Fiquem bem. Obrigada. Boa tarde, obrigado também. Obrigado, doutora Filipa.